O assunto aborto sempre foi motivo de grande polêmica e voltou com mais força diante da decisão do Supremo Tribunal Federal de nosso país ao legalizar o aborto dos anencéfalos, fetos sem cérebro. Para os ministros que, na maioria, votaram a favor do aborto dos anencéfalos, o crime de aborto pressupõe gravidez em curso e que o feto esteja vivo. Em outras palavras, para esses juízes, crianças sem cérebro não têm vida e por isso eliminá-lo do ventre da mãe não é aborto nem crime. No entanto, para o ministro César Peluso, que votou contra, esta legalização aprova uma prática que ele chama de extermínio. Para ele, o feto portador de anencefalia tem vida. E agora, quem está com a verdade? Nosso assunto hoje é sobre o aborto, não só de crianças sem cérebro, mas de todos os tipos. Não saia daí, queremos ser uma boa companhia para você. A vida está em todos os lugares e ela se manifesta de diferentes formas e diferentes maneiras. É tema de discussão em ambientes acadêmicos e gerou muita polêmica em toda a história da humanidade. Enquanto muitas pessoas se perguntam qual é o real sentido da vida, nós queremos saber o que é a vida, quando ela começa e quando ela termina. Nós temos sim fundamentação bíblica para se falar da vida como algo digno, não só aos olhos humanos, mas também aos olhos de Deus, desde o seu ponto inicial, desde o seu ponto primeiro, que é aquilo que tradicionalmente o cristianismo é o posicionamento da grande maioria das igrejas cristãs, colocando no momento da concepção ou da fecundação o início da vida humana. Numa descrição muito interessante, por exemplo, tanto em Jó capítulo 10 como no Salmo 139, se você ler esses textos desconhecendo que são textos bíblicos, a impressão que dá é que quem os escreveu estava observando um embrião num microscópio. Por exemplo, ali fala em plasma, ali fala da vida ainda informe, ali fala, por exemplo, da sobreposição, da formação de tecidos humanos, né? E usa, inclusive na tradução para o português, usa o verbo entretecer, a sobreposição de tecidos, a formação dos tecidos humanos, enquanto ainda substância informe. É uma descrição muito próxima daquilo que hoje nós, a ciência, conhecemos como embrião. E ele fala... E o texto expressa isso como já vida, como obra e já vida reconhecida aos olhos de Deus. Na realidade, toda menina, quando ela brinca nas situações infantis, ela vive muito esse momento de ser mãe, de gestar, né? As meninas brincando com as bonecas. E nessas brincadeiras infantis, ela manifesta o sentimento de maternagem, né? E isso na maioria das vezes, é inato da mulher, né? Algumas situações, claro, a menina, então, ela vai vivenciar essa maternidade, né? Em outras situações, mais tarde, inclusive, ela vai lembrar dessas vivências infantis, dessas brincadeiras infantis, né? Vai se alegrar com aquilo ali e efetivamente, então, ter esse filho, né, esse filho desejado, já desde as brincadeiras infantis. A gravidez para a mulher é entendida em termos psicológicos como uma etapa super importante da própria construção da identidade dela como pessoa, como um ser feminino. Se diz que na gravidez a mulher atualiza a sua infância, a relação toda que ela teve com seus próprios pais, né? Toda essa construção do feminino e dela como sujeito. E é interessante a gente verificar que nessas brincadeiras infantis, geralmente quando a menina simula a situação da maternagem, ela idealiza esse bebê.
Esse bebê vai ser o bebê dos sonhos, o bebê perfeito, né? E quando de repente não vem esse bebê perfeito, quando de repente ele vem com alterações, né, com malformações, com deficiências, então é importante que essa mãe faça esse luto desse bebê que não veio, desse bebê idealizado, né, das brincadeiras infantis, e então faça agora, tenha aquele bebê real, faça essa transposição para o bebê real, porque é o que ela tem. É uma situação que inevitavelmente envolve muita dor, por quê? Porque existe toda uma fantasia de um filho ideal que foi frustrada. Existe toda uma projeção naquela gravidez que foi frustrada, extremamente frustrada. Então, quando se fala de gravidez e de relação mãe-bebê, nós estamos falando, na verdade, de uma relação que precisa ser intensa e que é importante que a mulher se projete e se identifique com aquele bebê. Se diz que ela se enxerga no bebê, né? E o quanto isso é necessário para esse processo todo de longo cuidado, de longo investimento que vai ser necessário para que essa criança se construa psicologicamente. O que ou quem determina se a vida continua? Estima-se que 44 milhões de abortos são realizados no mundo todos os anos. O que para alguns é apenas uma escolha ou uma opção, para outros é um atentado à vida. O aborto provocado sempre é uma interrupção justamente de uma vida aos olhos de Deus em qualquer momento após a concepção. Essa decisão nunca é fácil, porque envolve não só a questão, logicamente, a questão biológica, mas as crenças pessoais de cada um, as crenças religiosas, a ética, a visão de homem de cada um. É uma discussão, não é uma discussão atual, isso é uma discussão já muito antiga, né? Então a gente tem dados de povos muito antigos que já praticavam aborto, né? Já tinham essa tendência a excluir aquelas crianças que nasciam com má formação, né? Então, entre os povos brahmanes, eles tinham o costume de a criança com má formação, então eles atribuíam, né, a criança que essa criança possivelmente ia ter uma má índole, né? Então, aquela coisa da má formação, do alterado, do feio, que não está esteticamente bonito, né, ou apresentável, ou dentro dos padrões recomendáveis, então que fosse excluído, né, do convívio da sociedade, né, justamente por, né, eles suspeitarem que pudesse ser de má índole quando fosse adulto. Também na Grécia Antiga, em Roma, uma prática também bem comum com crianças com má formação ou defeitos físicos, né, era a exclusão desses bebês, onde eles levavam esses bebês recém-nascidos para um monte, uma montanha, e lá eram deixados esses bebês. Para os que justificam a possibilidade do aborto, também não negam que a vida é igual. Nós não estamos diante de um objeto, estamos diante de um ser. Eu não posso ter a disponibilidade de dizer que ele sofre ou ele não sofre, ele age ou não reage, então a minha vontade se impõe sobre ele. Isso não é vida em sociedade. Porque senão também eu vou começar a impor as minhas verdades sobre aquilo que eu acho que deve ser para os outros. O elemento definidor de vida pode passar para conceito para dar margem a um aborto, mas elementos de conceito sobre substratos de sociedade parece que não vale para a gente discutir o próprio aborto. O conceito atual parece que a gente tem de vida e vida de qualidade é aquela ausência de qualquer sofrimento. Sofrimento não tira a dignidade de ninguém, faz parte do atributo vida. Nesse sentido também, quando se fala em dignidade de vida, teologicamente, se acrescenta um elemento, que eu acho que é um elemento importante, pelo menos numa visão cristã, de que essa dignidade que se está falando aqui não é uma dignidade meramente própria do ser humano em si, mas se acrescenta aqui uma visão teológica de uma dignidade que é atribuída por Deus, uma dignidade
que é colocada pelo próprio Deus como Criador, e aí parte-se de se enxergar a vida como obra de Deus, como parte da criação de Deus, associando não só com a obra da criação, mas também com a obra da redenção, com a obra de Cristo, numa visão maior em que a vida em todos os seus momentos, em todos os seus estágios de desenvolvimento é obra de Deus, é alvo da mesma graça e do mesmo amor de Deus. É mal posta a questão aborto como se fosse uma escolha por morte, ao contrário. No caso, quando a mãe está em risco, o que tem que se fazer uma escolha são entre dois bens jurídicos de igual valor, vida. A justificativa para o aborto dos anencéfalos é o sofrimento da gestante. Mas e os pais que sofrem a vida toda cuidando de filhos deficientes, filhos especiais? A dor que suportam não é com amor, satisfação, dedicação? E a criança sem cérebro não é ainda mais especial? Se viver 10 minutos fora do ventre não é a oportunidade para manter os cuidados e depois fazer um sepultamento digno? Aliás, o que é feito com o corpo da criança anencéfala? É sepultada ou simplesmente jogada no lixo? Pensando sobre o aborto de forma geral, quais são os motivos que levam uma mãe a decidir tirar o seu filho de seu ventre sem que ele tenha chance de viver? São muitos motivos envolvidos, né? Que nós poderíamos citar motivos profissionais, em que a mulher está com uma ascensão bastante grande profissional e não quer interromper a carreira, e aqui naquele momento um bebê, né, não vai ser bem-vindo, até porque vai ter que interromper, né, essa caminhada profissional dela, né, vai ter que fazer uma parada, vai ter mesmo que abandonar em alguns casos, né. Casos de estética, algumas mulheres também que por não quererem perder a forma, né, que estão, ou de repente até após cirurgias, submeterem a cirurgias plásticas, a gente sabe que às vezes ocorre gravidez, e uma gravidez nesse momento indesejada. Por quê? Porque se submeteu à cirurgia ou porque está com o corpo tão perfeito que não gostaria de deformar, né? A imagem dela seria uma deformação, né? Por definição, a anencefalia é a ausência, né? Total ou quase, né? Total ou a incompletude do desenvolvimento do encéfalo, do cérebro, né? É considerado uma malformação extremamente grave, né? O tubo neural não se desenvolve, então a criança não vai ter instâncias cerebrais extremamente importantes, como hipotálamo, como tálamo, né? Núcleos da base. Então, a partir daí, o que a gente vê? A gente vê uma criança que às vezes tem respostas vegetativas básicas, mas que não se manterão, né? Ninguém discute isso, que eu acho o elemento até mesmo temeroso das discussões, que o feto tenha vida. Não se discute isso. E não se discute que ele no ventre materno ou depois é vida igual. Então o que acontece? Sobre o atributo ou sobre o que para mim é um falso silogismo, tem que se distorcer inclusive regras de lógica para se chegar a essa conclusão, de que o feto que tem vida e que ninguém nega, e que após o nascimento continuará com vida, dada uma suposta brevidade dessa vida, eu posso abreviá-la no útero. Ou seja, se usou algo provando muito menos do que o necessário. Dizer que tem vida e que eu posso abreviar significa só reforçar o fato que tem vida. Então, quando fazem a defesa da possibilidade do aborto evocando a brevidade da morte, se prova menos do que o necessário. Porque o necessário seria provar que não existisse vida. Mas, no momento que eu reconheço vida, é vida igual à da mãe. Então, se nós cruzarmos, né, esses dois aportes, o significado psicológico da gravidez para a mulher e o diagnóstico e o prognóstico da anencefalia, a gente pode entender o sofrimento envolvido, né, de uma mãe nisso. Eu colocaria rapidamente alguns elementos do tipo a questão da prova, como provar se é efetivamente anencéfalo ou não. Estudos
por especialistas, e aqui já digo que não é minha área, mas portanto eu me remonto a eles, né? São claros em afirmar que não existe objetivamente, com a tecnologia atual, a possibilidade de provar se é anencéfalo mesmo fora já do útero. Ou seja, o que existe é uma discussão se existem variações de anencefalia, o que sequer mudaria do gênero, ser anencefálico ou não. Por si só, já debelaria a questão, porque eu não posso transformar vida ou morte sobre uma questão conceitual, que ainda por si, cientificamente, é imprecisa. O aborto de um anencéfalo elimina a possibilidade do batismo, que na teologia e numa perspectiva cristã luterana é algo extremamente importante e algo extremamente fundamental na fé cristã, mas também extremamente consolador, confortador para um casal diante de uma tragédia de um sofrimento tão grande como o nascimento de uma criança anencéfala. O aborto elimina essa possibilidade, mas o parto, e numa ação rápida, dá a possibilidade, sim, de num chamado batismo de emergência, ter esse elemento como um elemento agregando consolo, agregando conforto, numa situação que, inegavelmente, é uma situação, sim, de sofrimento. E se a mãe não sabe que é um anencéfalo? Por hipótese, nem toda mulher faz pré-natal e outros acompanhamentos, e nasce e constata que é anencéfalo, ela pode ali, naquele momento, pedir para que ele seja sacrificado? Não tem diferença nenhuma esse anencéfalo antes e depois no útero, é vida igual. Ela pode fazer isso? Sob que argumento poderia? Então poderia, porque lhe resta sofrimento, mas remorso também traz sofrimento. Claro que a existência da lei não condiciona a mulher a optar por isso, mas na minha visão, o papel da igreja, o papel do cristianismo não é só o de posicionar-se eticamente contrário ou de defender só uma visão legalista da questão, mas como eu falei, numa visão evangélica eu enxergo que a igreja deve ter um papel fundamental aí de amparo, de consolo, de acompanhamento de um casal que, motivado por sua fé, mesmo que a lei lhe dê a possibilidade do aborto, mas opte por levar a gravidez adiante, mas esse casal com certeza deve ser amparado, deve ser acolhido, deve ser acompanhado, justamente por aquela palavra, a palavra de Deus, capaz justamente de alimentar, de fortalecer esse amor capaz de tudo suportar. Quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo, tu me viste antes de eu ter nascido, diz Davi sobre esta ecografia divina. E complementa: os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Salmo 139. Se os dias da vida são presente do Criador e foram escritos no seu livro, será que temos o direito de abreviá-los? Pode o Supremo Tribunal Federal ou qualquer outro poder jurídico e humano ir contra o mandamento "não matarás"? E como entender aquilo que disse Paulo: antes devemos obedecer a Deus do que às pessoas? Atos 5:29. Certa vez o rei Davi confessou que ele era pecador desde o dia em que tinha sido concebido. Neste mesmo Salmo 51, ele faz uma oração: ó Deus, meu Salvador, livra-me da morte. Esta é a petição de milhares de crianças que são mortas diariamente antes mesmo de serem dadas à luz. Foi sobre elas, com ou sem cérebro, no ventre da mãe ou fora dele, que Jesus disse: deixem que as crianças venham a mim. E o programa CPT de hoje termina por aqui. Até o próximo programa.